Fala pessoal do oitavo ano, beleza? Professor Marcos, olha só, a correção do simulado agora do quarto trimestre. Então vamos aproveitar, para entender um pouquinho mais esse conteúdo, tá? Espero que vocês assistam com calma. Se não assistir tudo de uma vez, assista aos poucos. E você, pai, mãe, tio, avó que está acompanhando seu filho, espero que ajude também, ele utilize como ferramenta para estudar para a prova bimestral, tá? Então, bora pro vídeo, pessoal. Tá aí então a primeira questão, a questão do SARESP, ó, o valor de x que satisfaz a equação x mais 1 sobre 3, tudo dividido por 3, é igual a 1 menos x sobre 2. Então é uma equação algébrica do primeiro grau, já fizemos desse tipo em sala de aula. Vou começar aqui. Vamos lá então, ó, vou copiar aqui, ó, x, aumentar só um pouquinho a cor dela. Então tá aqui, ó, x mais 1 sobre 3 é igual a 1 menos x dividido por 2. Beleza, gente? Então, o que eu havia falado, Quando tiver dois termos, vocês colocam os parênteses. Então, é isso que eu vou fazer agora. Colocando os parênteses aqui. Olha lá, agora a gente vai fazer o quê? A distributiva, Distributiva, aliás, não, vamos multiplicar cruzado. Então, ó, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes x mais 1, ó. 2 que multiplica, ó. 2 que multiplica x mais 1. Que vai ser igual a 3, olha lá, entre parênteses, que vai multiplicar 1 menos x, beleza? A partir de agora, gente, a gente sabe, já estudou, que vai fazer distributiva com bastante atenção. Vamos distribuir a multiplicação em relação a esses termos dentro dos parênteses. Vamos lá, mais com mais dá mais, 2 vezes x, 2x. Mais com mais dá mais, 2 vezes 1, 2, que é igual. Mais com mais dá mais, 3 vezes 1, 3. E agora que vem o vilãozinho. Porque os alunos costumam o quê? Eles multiplicam o primeiro termo com o primeiro termo e no segundo termo eles parecem que... como é que fala? Faz pouco caso ou então esquece. Enfim, tem que ter bastante atenção. Ó. Mais com menos é menos, 3 vezes x, 3x. Então, gente, matemática é bastante atenção, certo? Depois que você multiplicou aqui, você vai dar uma analisada. Ó, os termos semelhantes, 2x e menos 3x. Não precisa passar esse traço embaixo. Eu estou passando para poder você entender melhor. Como esse 3 aqui é maior que 2, só que ele está negativo, eu opto, a minha opção é o quê? Trazer ele aqui para o primeiro membro. Olha lá, quando eu trago para cá, eu trago o sinal trocado. Se era menos, vem para mais. Se as letrinhas com os números vão ficar do lado direito, de esquerdo, e os números vão ficar do lado direito. Então, o 3 já estava no segundo membro. Agora, o mais 2 vai para lá com o sinal trocado. Agora que eu faço a conta dos termos semelhantes, 2x mais 3x, 5x. Beleza? Que é igual a 3 menos 2, que é 1. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 1 dividido por 5. Então, tá aí, 1/5. Resposta alternativa D. Então, primeira questão. Tranquilo? Beleza? Vamos para a segunda questão, uma questão do cotel. Utilizando a equação, descubra a fração geratriz da dízima periódica. Então, vamos lá, gente. Olha lá, a dízima é a seguinte, 2,733 e 3. 3 pontinhos. Essa aqui, a gente já sabe, é uma dízima periódica composta. Por quê? É um número decimal, logo após a vírgula, existe um número que não faz parte do período. Se depois da vírgula, após a vírgula, tiver só um número que não faz parte do período, a gente vai multiplicar por 10. Mas antes disso, a gente chama isso aqui de x, ó. Vou chamar de x, ó. X é igual a 2,7333. Como eu tenho apenas um número que não faz parte do período ali, que é o 7, então eu multiplico por 10.
Se tivesse dois números após a vírgula que não fizesse parte do período, o período é o que repete. Eu multiplicaria por 100. Então aqui, ó, como eu multipliquei por 10 do lado esquerdo, tem que multiplicar por 10 para o lado direito. Com isso, a vírgula desloca uma casa para a direita. Aí fica isso aqui, gente, ó, 27,333. Por que a gente faz isso? Porque agora eu consegui separar. Olha lá, eu vou separar agora a parte inteira lá da dízima. E aí eu fico com uma dízima periódica simples. E a gente já sabe resolver a dízima periódica simples. Olha lá, ficou dízima, né? Copia de novo 10x, ela é assim mesmo, ela é compridinha. Fica 27 mais... Olha só, gente, eu vou aproveitar aqui, ó, fazer essa aqui do lado, tá? Dízima periódica do lado. E eu já vou aproveitar para simplificar. Então, quando você tem essa dízima aqui, que é uma dízima periódica simples, ou seja, o período vem logo após a vírgula, como que a gente representa isso em forma de fração? O numerador vai ser o período, ou seja, vai ser o que repete, que é o 3, e o denominador vai ser a quantidade de noves de acordo com a quantidade de algarismo do período. Por exemplo, se está repetindo só o número 3, eu vou colocar só um número 9. Se o número que estivesse repetindo, por exemplo, fosse 54, 54, 54, ou seja, dois algarismos, então no denominador eu colocaria 99. Se o número que estivesse repetindo fosse 147, 147, 147, o denominador seria 999, beleza? Então já foi estudado isso, vocês já fizeram. Olha lá, então 0,333 dá 3 nonos, que simplificando por 3 dá 1/3. Então, ao invés de colocar 3 nonos, já vou colocar simplificado, 1/3. Agora, eu vou fazer a soma desses dois números que estão no lado esquerdo. Então, aqui, gente, ó, eu tenho o número inteiro somado com uma fração. Eu multiplico, eu vou pôr até a cor diferente aqui, ó. Eu multiplico, ó, primeira coisa eu copio o denominador. Eu multiplico esse 3 com a parte inteira. 3 vezes 27 dá 81. Se você não souber de cabeça, faça a continha. Pega esse resultado da multiplicação com 3, com a parte inteira, e vai somar com o numerador. 81 mais 1, 82. Então, no final das contas, ficou o quê? 82, olha lá, aqui, ó, 82... dividido, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui que eu apaguei e pegou a outra parte ali. 82 dividido por 3, beleza? Só que isso aí é o 10x. Eu não quero 10x, eu quero só o x, certo? Vamos lá. O x... O 10 está multiplicando, passa dividindo. Quando ele passa dividindo, gente... Olha lá, quando ele passa dividindo, 82. Quando ele passa dividindo, ele está multiplicando 3 lá fora, lá embaixo. Olha lá, então, ó... 30. Mas está difícil aqui, hein? Olha lá, 30. Só que você vai olhar, não tem essa alternativa lá. Por quê? Porque eu vou simplificar aqui, ó, por 2, certo? Então a fração você tem que deixar ela na forma irredutível. Olha lá, 41 dividido por 15. Com isso, já dividi ali, nem preciso colocar o x aqui embaixo, né? Então aqui, ó, resposta 41 15avos. Então a alternativa B, questão 2, a alternativa B. Beleza, gente? Depois volta o vídeo, assista novamente. Questão 3, mais uma questão do Saresp. Gente, essa questão aqui é muito tranquila, mas tem que estar atento, né? Vamos lá? Então, a Saresp, representando no plano cartesiano os pontos M, menos 2 no x e 3 no y, 0, ponto N de navio, 0 no x e menos 1 no y, e ponto P, 2 no x e 0 no y, obtém-se o triângulo MNP da figura tal. Então, qual figura que a gente vai saber? Então, tem esses pontos aqui, gente. Ó, vou destacar aqui. Ó. Esses pontos aqui são vértices. Olha lá, esse ponto M. Opa!
o ponto M, o ponto N e o ponto P. São vértices aqui, né? Então a gente vai descobrir qual que é o gráfico, a função aqui que corresponde. Então vamos lá, M menos 2 no X, olha lá, o menos 2 está aqui certinho, menos 2 no X está aqui, ó, o ponto M, menos 2 no X, ó, se você subir aqui, ó, tá certinho, menos 2 no X e 3 no Y. Então esse ponto M aqui bateu. Vamos para o ponto N no gráfico. N é 0 no X e menos 1 no Y. Gente, se é 0 no X, menos 1 no Y, vai ficar em cima do eixo Y no menos 1. E está certinho aqui também, ó. E o ponto P, que é 2 no X e 0 no Y. Gente, coordenadas. Se é 0 no Y, fica em cima do eixo X. Se é 0 no X, fica em cima do eixo Y. Então, as três bateram aqui, gente. Já é a alternativa A. Mas a alternativa B aqui, gente, era uma pegadinha. Por quê? As coordenadas aqui na alternativa B, gente, eram trocadas. Então, se o aluno estava sem base de pontos, né, coordenadas de ponto no plano cartesiano, ele ia confundir tudo, porque na alternativa B estava tudo trocado. Ó. O ponto M era ponto 3 e menos 2. Ó, o M aqui, ó, 3 em X, ó, 3 em X e menos 2 no Y. Então, se o aluno não tivesse uma base boa de coordenadas, talvez se essa alternativa tivesse lá na letra A, talvez o aluno ia achar que está certo, ele ia inverter todas as coordenadas aí. Tá bom? Então, a alternativa A nem precisa analisar os outros. Tranquilo? Então, questão 3 aí, alternativa A. Vamos para a próxima. Uma questão do COTEC, utilizando o método mais conveniente, determine a solução do seguinte sistema de equações. Pessoal, essa aqui é uma questão trabalhosa. Como eu havia falado, desde o começo que eu entrei na escola, os níveis das questões são níveis básicos, níveis médios e avançados. Essa aqui não é uma questão difícil, mas ela é trabalhosa, tem que ter bastante atenção e paciência, vocês vão ver na resolução. E os alunos, já tem aluno que acertou isso aqui, graças a Deus que eu já vi, hoje é terça-feira eu estou fazendo o vídeo. Né? Então vamos lá, então utilizando o método mais conveniente, eu vou fazer pelo método da soma, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho esse primeiro conjunto aqui de equações, né, que é uma proporção na verdade, então eu já vou aproveitar aqui que está montadinho, já vou multiplicar cruzado. Ó. A primeira equação que a gente fez era isso aqui, só que não tinha duas, aqui é um sistema. O que eu faço? Então, esse 3 aqui, ó, eu tenho uma igualdade de duas frações. Esse 3 de baixo aqui, no segundo membro, ele vai multiplicar o 2x mais y. Então, ó, dando continuidade aqui, gente, ó, vai ficar dessa maneira aqui. Ó. O 3 vai multiplicar o 2x mais y. 2x mais y, que vai ser igual o 2 que vai multiplicar, ó, o 2 que vai multiplicar o x mais y. O x mais y, beleza? Então eu tenho aí essa igualdade. Agora, distributiva, mais com mais dá mais. Eu vou até colocar aqui o esqueminha, né? Não pode ter preguiça, gente, ó. Faz a distributiva. Eu vou distribuir a multiplicação em relação a esses termos aqui, gente. Tem gente que coloca soma, não é, gente, é multiplicação. Beleza, vamos distribuir aqui então. Mais com mais dá mais. 3 vezes 2x, 6x. Mais com mais dá mais. 3 vezes y, 3y. Fiz o primeiro membro, vamos para o segundo membro. Mais com mais dá mais, 2 vezes x, 2x. Número, quando multiplica a letra, é só juntar. Mais com mais dá mais, 2 vezes y, 2y. Ó, ficou dessa maneira aqui, certo? Aí o que eu vou colocar? O x está positivo e está maior, já vou deixar ele aqui mesmo, 6x. Eu vou trazer os outros termos tudo para cá, deixar tudo no primeiro membro. Se tivesse número, eu ia deixar o número sozinho, né? O número sozinho eu ia deixar no segundo membro. Então, ó, o mais 2 veio para cá com o sinal trocado, o mais 3y eu copio, que ele já estava aqui no primeiro membro, e o mais 2y vem para cá com o sinal trocado, menos 2y. Não sobrou ninguém no segundo membro, coloco 0. Aqui eu faço a continha dos termos semelhantes, gente, olha só. X com x e y com y.
6x menos 2x, 4x. Tudo tranquilinho isso aqui, gente. É 4x aqui, eu vou pôr esse x mais perto, que ficou meio longe. Então, ó, 6x menos 2x, 4x, beleza? Mais, aqui ó, 3y menos 2y dá y. Então, somando isso aí, deu essa equação. Guarda aqui, ó, guardou. Então, a primeira equação aí ficou 4x mais y igual a zero. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a equação, né, a proporção de baixo, gente. Então, como eu disse para vocês, ela é trabalhosa, mas difícil nunca. Olha lá. Vamos lá então, de novo, ó. O 2 vai multiplicar o x menos y, ó, 2 que multiplica x menos y, que vai ser igual a 1 que multiplica um elemento neutro, né? Mas eu vou colocar para o aluno entender um pouquinho melhor isso aqui, ó. 3x mais 7. Aí, faça a distributiva novamente, 2 vezes x, 2x, mais com menos dá menos, 2 vezes y, 2y. Como eu já destaquei lá setinhas, aqui eu não vou fazer não. 1 vezes 3x é o próprio 3x, um elemento neutro da multiplicação. 1, quando ele é multiplicado por algum número, ele não altera aquele número. Então, mais com mais dá mais, 1 vezes 7, 7. Olha lá, certo? 2x menos 2y é igual a 3x mais 7. Pessoal, aqui ó, eu analisando aqui ó, eu tenho 2x no primeiro membro e 3x no segundo membro. O que eu vou fazer? Eu costumo colocar assim. Onde tiver o maior número, né, eu deixo ele lá, se ele tiver positivo eu deixo ele e levo tudo para o outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Dessa vez, eu vou deixar aqui o 2x, que ele está positivo, vou trazer o menos 3x para cá com o sinal trocado. Vai dar na mesma, gente. Não pode travar, não pode assim, tipo você penso de um lado só, como se fosse uma pipa, só vai para um lado. Não. Você tem que ter domínio da equação. Você tem que poder manipular do jeito que você quer, utilizando as regras da matemática. Então, se você quer colocar o x do outro lado, coloque. Se você quer colocar do outro, coloque. Contanto que siga as regras e não tenha medo de manipular as equações. Beleza? Então, vamos lá. Passei o x para cá, ficou menos 3x. O menos 2y vai ficar aqui, eu copio. Igual a 7. O 7 ficou lá mesmo. Agora aqui, ó. 2x, toma cuidado agora, ó, 2x menos 3y, então você está devendo 3 e só tem 2 para pagar. Você fica devendo 1x. Menos 1x menos 2y. É igual a 7. Agora, gente, olha só, eu tenho essas duas equações aí. O cachorro tá latindo aí, gente, mas eu vou continuar o vídeo, tá bom? Porque senão, cachorro é moto, ó. Moto passando agora, senão eu não consigo, tá? Vocês me desculpem. Agora, gente, eu tenho essas duas equações aí. Eu vou colocar uma sobre a outra para vocês verem como que pode resolver isso. Beleza? Então, tá aí, são essas duas equações aí. Agora que a gente vai começar a resolver o sistema. Então, ó, nessa primeira equação eu tenho 4x mais y igual a 0. E a outra equação, menos x menos 2y igual a 7. Um sistema de equações. Agora que a gente vai começar a brincadeira. Pessoal, aqui o que você pode fazer? Você pode isolar uma letra e jogar em função da outra. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo método da soma. Ou seja, eu vou escolher uma equação e multiplicar para algum número, contanto que uma letra vá subtrair da outra e vai zerar essa letra. Certo? Então, aqui a equação de cima, 4x mais y igual a 0. A de baixo, se eu multiplicar por 4, ó, aqui tanto faz, gente, multiplicar qual que você vai escolher. Eu vou multiplicar por 4 para cancelar aqui o x. Então, vai ficar, ó, vou multiplicar isso aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais longe para não pensar que é x ali. Ó, vou multiplicar toda essa segunda equação aqui, ó, vou multiplicar por 4. Certo? E o que eu vou fazer com a equação de cima? A equação de cima eu vou copiar. Então, ó, 4x mais y é igual a 0. Com ela eu não vou fazer nada. Agora de baixo, cada termo, cada elemento eu vou multiplicar por 4. Olha lá, essa aqui então eu não fiz nada. Então a de baixo, ó, menos x vezes 4, menos 4x. Já pode perceber que 4x vai cancelar com menos 4x.
Menos 2y vezes 4, menos 8y. E por último, 4 vezes 7, 28. Olha lá, ficou dessa maneira. Agora, pelo método da soma, olha só esse mais aqui, pelo método da soma, eu vou somar aqui e vocês vão ver como vai ficar. Gente, o método da soma a gente faz o quê? Soma na vertical, olha só, a gente vai somar, olha a setinha aqui na vertical, soma-se na vertical, olha lá, como se fosse uma continha mesmo, normal, e é uma conta normal, né? Então aqui, ó, 4x menos 4x, isso aqui zerou, então eu já fiz de propósito para poder o quê? Eu cancelo uma letra e eu fico só com uma letra na equação e eu consigo resolver. Olha, aqui não pode errar agora, ó, mais um y com menos 8y. Então vai ficar aqui, gente, menos 7y. Menos 7y é igual 0 mais 28 é 28. Beleza? Continua essa equação aqui. Eu quero deixar o y positivo, ó. Trocar o sinal dos dois, então, ó. Troco o sinal dos dois. Troquei o sinal dos dois. É como se eu tivesse multiplicado por menos 1. Agora o 7 está multiplicando, passa dividindo. Olha lá. Então, quanto que vai ficar o y? O y vai ser igual a 28. Menos 28 dividido por 7 é menos 4. Beleza? Então, achamos o valor do y. Agora é só jogar na qualquer equação ali e achar o valor de x. Nossa, aqui ficou horrível esse traço. Aqui, ó. Então, eu sei que o y é menos 4. Eu jogo na equação aqui mais simples, deixa eu ver. Aqui, nessa aqui, gente. Vou jogar nessa primeira aqui, ó. O valor de x, eu vou jogar nessa equação aqui que eu estou circulando agora, ó. Em vermelho. Ó, agora eu já sei o valor do y. Então, eu vou colocar o valor do y aí. Então, eu copio aqui, ó, para fazer bem padrãozinho, bem legalzinho, ó. 4x mais y igual a 0. No lugar de y, eu vou colocar menos 4 igual a 0. Isolo o x agora. 4x é igual. O menos 4 passa para o outro lado, mais 4. O 4 da esquerda está multiplicando, passa dividindo. E 4 dividido por 4 é 1. Olha lá. Ou seja, o conjunto solução, a solução, conjunto solução, que é o par ordenado, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Né, gente? É um par ordenado. É o x primeiro, então o x é D1. Ponto e vírgula, e o y é menos 4. Com isso, a alternativa 1 e menos 4. Olha só, na letra C, gente, ela está ao contrário, hein? Par ordenado. Par o quê? 2. Ordenado quer dizer, a ordem importa. O x primeiro e o y depois. Olha lá, certo? Então, aí a alternativa A, 1 e menos 4. Solução. Ó, uma questão trabalhosa, gente. Como eu vou falar, é trabalhosa, mas já vi que os alunos acertaram. E já passamos desse tipo na sala de aula. E é isso aí, beleza? Questão 5, então. Cotec, qual a solução da equação? Aqui, gente, é uma questão trabalhosa. Deixa eu ligar aqui. Tá calor, tá calor. Ligar aqui para fazer. Gente, então, ó, questãozinha aí, ó, vou copiar aqui, menos, só aumentar essa cor aqui, que eu tô achando ela um pouco fosca, um pouco apagada. Aqui. Menos, não é isso ainda. Calma aí. Agora acho que deu. Isso, menos 3 meios. Agora eu abro o colchete. Ó, esse menos 3 meios aí, quando não tem nada, que ele está multiplicando, tá, gente? Ele está multiplicando o que está dentro do colchete, ó. Que multiplica x mais 1 sobre 3 menos... Olha lá. Menos 2, que vai multiplicar x mais 1. Olha lá. Beleza, gente? Tudo dividido aqui por 9. Fecha colchetes.
E lá fora, ó, igual a x menos 2, dividido x menos 2, dividido por 3. Pessoal, vamos resolver o que está dentro do colchete, essa é a regrinha, certo? Então aqui, ó, eu tenho que copiar esse menos 3 meios aqui, eu vou copiar ele bastante, viu? Já vai entendendo aí, ó, vou copiar ele bastante, ó, que vai multiplicar. Agora eu já dou uma analisada, ó, se eu tenho denominadores, aqui é uma diferença de frações com denominadores diferentes. Se eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Só que aqui você pode calcular lá o MMC normalmente, entre o 3 e o 9, ó, pode fazer até aqui no cantinho, ó. Pega o 3 e o 9, que são os denominadores, passa um traço e calcula o MMC, ó, por 3 vai dar 1, por 3 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, por 3 vai dar 1 de novo, e aqui. Olha lá, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, deu 3 vezes 3, que é 9. Aqui já tem uma dica, gente. Se você não quisesse fazer isso que eu fiz agora aqui, tem uma dica. Quando tem denominadores diferentes, se o maior denominador é múltiplo do menor, no caso aí o 9 é divisível pelo menor, ele é múltiplo do menor. Então vai ser o próprio 9. Então fica a dica aí que eu já falei para vocês na sala de aula. Agora aqui, gente, ó, depois que você calculou o MMC, você não precisa colocar separadas as frações, não. Tudo vai ficar sobre um denominador só. Inclusive, foi uma das coisas que deu tipo uma discussão na sala de aula. É um método, gente. Se você aprender o mínimo de comum, quer dizer que você não precisa colocar as frações agora separadas. Todas as frações irão ficar com o mesmo denominador. Aí, normal, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes isso aqui, ó, que está entre parênteses, deixa indicado, ó, 3 vezes isso aqui, ó. Certo? Agora aqui, menos 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 2, 2. Só que esse 2 está multiplicando x mais 1. Depois a gente distribui. Fecha o colchetes, que é igual a x menos 2 sobre 3. Certo? Copio menos 3 meios novamente. Ele só vai sair daí, ele só vai ser executado, esse menos que ficou meio longe, quando ele só vai sair daí na verdade quando a gente eliminar os colchetes, né? Deixa eu colocar aqui o menos mais perto. Eu tenho um toque aí, é difícil. Aqui, beleza? Então abre o colchete novamente. Agora eu vou fazer distributivo aqui, gente. Distributivo a gente já meio que cansou de ver, né? Vamos fazer distributivo aqui. Tudo está sendo dividido por 9 ainda. Olha lá, tudo está sendo dividido por 9 dentro dos colchetes. Então, ó, 3 vezes x, 3x. Mais com mais dá mais, 3 vezes 1, 3. Do outro lado a mesma coisa. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos com mais menos, 2 vezes 1, 2. Fecha o colchete. Se você já tem facilidade, já sentiu que dá para fazer um pouquinho mais rápido, pode fazer, tá, gente? Se eu pular uma etapa aqui, às vezes eu tenho medo de algum aluno não entender, porque os conteúdos a gente fez exercício, mas não fez um monte desse exercício, que não dá tempo de fazer um monte, certo? Então aqui, ó, menos 3 meios, que está multiplicando. Agora aqui, gente, ó, aqui no numerador, ó, eu vou fazer os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? O 3x aqui, ó, o 3x, olha lá, o 3x é semelhante com quem? Com o menos 2x. Então eu vou fazer essa conta, olha só. Beleza? E assim vai acontecer também com o 3 positivo e o menos 2. Então, ó, da família aí do x, vou colocar aqui. Olha lá, 9 embaixo ainda. 3x menos 2x dá x. 3 menos 2 dá 1. 1 positivo, hein, gente? Porque o 3 está positivo. Ó. 3 menos 2 é 1. Fecha os colchetes. Ah lá, igual a x menos 2 sobre 3. Pessoal, agora esse menos 3 meios aqui, ele vai multiplicar. Vou colocar aqui para cá.
Esse menos 3 meios vai multiplicar. Só tenham cuidado de uma coisa, esse sinal menos aqui ele vai ser usado só uma vez, ou para o numerador ou para o denominador. Então vamos multiplicar agora. Esse 3 vai multiplicar o x mais 1, porque ele está no numerador. E esse 2 vai multiplicar o 9, tá? Então agora é multiplicação. Então, ó, menos 3, que vai multiplicar, ó, menos 3, que vai multiplicar x mais 1, que é o numerador, dividido por 2, que vai multiplicar o 9. Fazer bem passo a passo para vocês entenderem, para poder estudar para a prova bimestral já. E lá do outro lado, copio o x menos 2 sobre 3. Certo? Tá aí. Agora eu faço a distributiva. Ó. Menos com mais dá menos. Menos 3 vezes x menos 3x. Menos com mais dá menos. 3 vezes 1, 3. Faça o sinal primeiro, depois faça a multiplicação. Olha lá, copia do outro lado ainda. Tudo isso aqui dividido por... Agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 9, 18. Pessoal, aqui, ó, olha só. Você pode multiplicar cruzado, você vai resolver normal, já ensinei isso para vocês. Nessa resolução eu vou dar uma dica para vocês. Então, ó, se você fez na prova, multiplicou cruzado aqui, ó, 18 que multiplica x menos 2, beleza, certinho. Se você fez 3 que multiplica menos 3x menos 3, tá certinho, belezinho, tá? Eu vou fazer de uma maneira diferente para ter uma maneira a mais de você pensar. Aqui embaixo, ó, a gente tem uma igualdade de frações. Aqui embaixo o denominador é 18 e na outra, no segundo membro, o denominador é 3. Eu vou multiplicar essa segunda fração aqui, ó, tudo por 6. Vamos ver se você vai entender na hora que eu fizer isso. Por que eu estou multiplicando toda por 6? Porque aí fica com o denominador. Tudo 18 é uma maneira a mais, entendeu, gente? Você multiplicou cruzado, tá certo. É uma maneira a mais de vocês entenderem. Então, esse lado aqui, não vou mexer nada, eu deixo desse jeito mesmo, ó. Menos 3x menos 3 dividido por 18 é igual. Agora aqui, gente, se eu vou multiplicar por 6, eu já faço a distributiva. Então, no numerador, 6 vezes x dá 6x. Mais com menos, menos com mais dá menos, 6 vezes 2, 12. Ficou desse jeito aqui no numerador, eu já multipliquei por 6. E embaixo, gente, 3 vezes 6 é 18. Agora presta bem atenção. Se eu tenho uma igualdade de duas frações, que esse lado esquerdo está dividido por 18, o lado direito também, como é uma igualdade, gente, presta bem atenção, uma igualdade, então eu posso cancelar esses dois denominadores. Porque se um lado está dividido por 18, o outro também, então, se eu tirar o 18 dividido por um lado, o 18 dividido por 8, não vai alterar nada. Não fica zero embaixo, gente. Fica 1 que não precisa colocar. Quem que sobrou na verdade agora? Menos 3x menos 3 é igual a 6x menos 12. Agora a resolução normal. Ó, o 6x está maior, eu vou levar tudo para lá. O menos 12 eu trago para cá. Eu fazendo aqui, gente, ó, menos 12... Primeiro eu já vou copiar o menos 3. Eu fazendo, explicando aqui, parece que é difícil, mas os alunos já estão acertando essa questão, graças a Deus. Então, menos 12 vem para cá, mais 12. Os números dessa vez vão ficar do lado esquerdo. E os números com as letrinhas juntas aqui, ó, vão ficar do lado direito, ou seja, no segundo membro. O menos 3x vem para cá, mais 3x. Olha lá. Então, dessa vez, o x vai ficar do lado direito, não tem problema nenhum. Como eu falei, não pode ser penso. Você só conseguir resolver a equação de um lado. 6x mais 3x dá 9x. Agora, 12 tira 3 dá 9. Esse 9 está multiplicando x, passa dividindo. 9 dividido por 9. Então, concluindo aqui, ó, concluindo, 3 pontinhos, conclusão. Concluindo, x é igual, 9 dividido por 9 é 1. Então, tá aí. Conjunto solução, né? Conjunto solução, ó. Conjunto solução. Olha lá, é 1. Essa aqui, gente, essa alternativa A aqui, conjunto vazio, eu expliquei para vocês já no sistema, expliquei na lousa. Se desse um absurdo assim, tipo assim, ó, 0
Se fizesse aqui 0 é igual a menos 4, uma coisa absurda seria o quê? Solução seria vazia. Eu já falei para vocês em sistemas que a gente já vai trabalhar. Mas alguns alunos perguntaram, né? Mas tudo bem. Então aqui vazio quer dizer que você não conseguiu encontrar uma solução, com solução vazia. Mas a gente conseguiu, o x é 1. Então alternativa C. Quem fez a continha certa achou a alternativa C. Beleza? Então vamos para a próxima, sexta questão. Preencha com V verdadeiro ou F falso as seguintes sentenças que se seguem. Então a primeira aí, vamos analisar cada uma. A fração 4/5 resulta em uma dízima periódica simples. Ele está afirmando, a gente vai ver se é verdade ou não. Então vamos ver. Vamos dividir 4 por 5, ó. 4 dividido por 5. Vamos ver se é uma dízima periódica simples. Ah lá, não dá para dividir, tem que colocar 0, aqui, acrescento 0. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40 para 40 nada. Acabou a conta. Então, ó, não deu dízima, deu um decimal exato. Acabou a conta, eu consegui chegar no resto zero. Então, não é dízima periódica, é um decimal exato. Então, essa afirmação é falsa. Falsa. Próxima. A dízima periódica 0,1222 é composto, pois tem uma parte não periódica. Gente, essa aí é uma pegadinha que eu coloquei para vocês. Por quê? Eu falei que era dízima se tivesse essas seguintes notações. Ó. Por exemplo, aqui, ó, 0,333. Isso aqui não é dízima periódica. Agora, se tiver 3 pontinhos, tem que ser um número decimal, claro, né, gente? 3 pontinhos. Ou se esse número, por exemplo, tiver um traço sobre, né, sob o período, ou se tivesse um traço sobre o período, em cima do período, o período que repete. Ou ainda, o período estivesse entre parênteses, né? Então, ó, são 4 notações, ó, 4 notações para indicar que é uma dízima periódica. Tem que ser um número decimal, 0, alguma coisa, 4, alguma coisa, menos 6, alguma coisa, e tem um número que sempre vai repetir. Certo? E aí tem que ter esses 4 caracteres, ou 3 pontinhos, ou um traço sob o período, ou traço sobre o período, ou entre parênteses o período. E esse aí não tem nada, ó, a dízima periódica, 0,12222, isso aí não é dízima. Não tem os 3 pontinhos, o tracinho em cima ou embaixo, não tem parênteses. Então nem é dízima, nem adianta, isso aqui já é falso. Olha lá, próximo. A dízima 0,0333 lá, tem 3 pontinhos, a dízima, gera a fração 1/30. Então ele está falando que essa dízima 0,03333333 gera a fração 1/30. Vamos fazer aqui, ó. Trocar de cor. Então, ó, ele está falando, vou chamar de 3 pontinhos. Ele está falando que isso aqui é igual a 1/30. Vamos resolver então. Primeiro passo, chama isso aqui de x, a dízima de x, 0,033 3 pontinhos. Agora, você analisa. Se tem, após a vírgula, tem um número que não faz parte do período, que é o 0, vou até destacar aqui, ó, depois da vírgula, gente, esse 0 aqui, ó, não faz parte do período. Então, quando isso acontece, se tem um número apenas que não faz parte do período, você multiplica toda a equação por 10. Se tivesse 2 números que não fizessem parte do período ali, por exemplo, depois da vírgula tivesse 1 e 2, 3, 3, 3, você multiplica por 100 e assim por diante. Então, só um número não faz parte do período, então você multiplica os dois lados por 10. 10 vezes x, 10x. E aqui, quando você multiplica 0,03333 por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Então fica assim, ó. 0,333 3 pontinhos. Beleza? Copio 10x de novo. A gente já sabe transformar essa dízima agora aqui, que é uma dízima periódica simples. O numerador vai ser o que repete e o denominador a quantidade de 9 de acordo com o período. 10x é igual. Gente, simplificando aqui, ó, dividindo aqui ó, por 3 e por 3, ó,
dividindo por 3 e por 3, a gente vai ter 1/3. Beleza? O 10 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Quando ele passa dividindo lá embaixo, ele encontra o 3 que ele vai multiplicar com 3. Então, 10 vezes 3, 30. Realmente, olha lá. Então, a dízima periódica 0,0333 gera a fração 1/30. Isso é verdadeiro. Vou colocar aqui, verdadeiro. Olha lá, verdadeiro. Agora, o último, a diferença entre 0,11111, ela tem 3 pontinhos dízima, e 0,02222, ele está falando que é 4/45. Vamos fazer. Certo? Olha lá. Vamos fazer uma dízima de cada vez. Vamos primeiro essa dízima aí, 0,1. Ele quer a diferença dessas dízimas. Eu vou colocar aqui então o último item aqui, gente. Ele quer isso aqui, a diferença. Ó, ele quer a diferença dessa dízima aqui, que é 0,111, 3 pontinhos. E a dízima 0,00222. Certo? Então tá aí. Vamos transformar essa dízima aqui em fração. Aqui, gente, eu não vou utilizar a equação não, porque a gente já trabalhou já. Olha só, quando a dízima periódica é simples, a gente já trabalhou. Como que a gente transforma isso aqui em fração? Dízima periódica simples e não tem a parte inteira. Então, o que eu faço? Eu igualo já, ó, o numerador vai ser o período e o denominador a quantidade de 9 de acordo com o período. Se o período só tem um algarismo que está repetindo, eu divido por 9. Então, esse 0,1 é a mesma coisa que 1/9. Já foi trabalhado isso em sala, tranquilinho. Menos. Agora eu vou pegar esse 0,0222 e vou transformar na fração. Então, ó, eu vou chamar 0,022 de x, ó. X é igual. Eu já pulei uma etapa aqui, porque eu já estou chamando direto de x. 0,0222 vai lá, 3 pontinhos. Chamei de x. Após a vírgula só tem um algarismo que não faz parte do período. De novo, divido por 10, igual que a gente acabou de fazer lá no exercício na questão 5, se eu não me engano. Olha lá, 10x é igual, multipliquei por 10, vai ficar assim, 0,222. A vírgula deslocou uma casa para a direita. 3 pontinhos. Certo? 10x, 10x é igual... Gente, agora a gente transformou numa dízima periódica simples. O período vai ser, o numerador vai ser o período e o denominador, quantidade de 9 de acordo com o período. Então, ó, 10x não, já vou colocar direto aqui. O 10 está multiplicando, já pode passar dividindo. Ó. Já cheguei na fração mesmo, ó, o 10 estava multiplicando, passa dividindo. Quando ele passa dividindo, ele vai encontrar o 9 lá que vai multiplicar. Então, 10 vezes 9, 90. Beleza? Deixar desse jeito. Tá aí. Então, essa dízima periódica 0,0222, a fração que gera a dízima está aqui. Ó, 90. Agora eu quero fazer essa subtração, lembrando, gente, que ó, subtração de frações de denominadores diferentes, você tem que tirar o MMC. Como 90 ele é múltiplo do 9, eu vou usar dessa vez frações equivalentes, hein, que vocês aprenderam no 6º ano, 8º ano. Olha aqui, essa fração 9, eu vou multiplicar por algum número para obter denominador 90. Ó. Então, se eu multiplicar aqui por 10 e multiplicar obrigatoriamente o numerador por 10, eu vou obter com isso uma fração equivalente a 1/9. Então, fica assim, ó, 1 vezes 10. Aqui, ó, 1 vezes 10 é 10. Dividido 9 vezes 10, 90. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho as frações com o mesmo denominador. Basta o quê? Copio o denominador uma vez e subtrai o numerador. Olha lá. Consegui deixar com o mesmo denominador. Copio o denominador uma vez só e faço a subtração nos numeradores. 10 menos 2 dá 8. Aí você vai olhar, de novo, não tem
alternativa, né? Porque ele está falando que essa diferença é 4,45avos. Se o aluno chegou até aqui, ele achou 8,90avos, gente, ele tem que ser um pouquinho mais esperto. Não, poxa, eu acabei de fazer uma questão que tinha frações equivalentes, então tenho que dividir por quanto aqui? Para poder colocar 4,45avos. Ó, se eu dividir por 2, ó, dividir por 2 aqui, ó, o numerador e o denominador, lá, 8 dividido por 2 dá 4, e o denominador 90 dividido por 2 dá 45. Então, ó, ele diz que a diferença entre 0,11 e 0,0222 é 4,45avos. Ó, bateu. Então, a última sentença verdadeira. Então, ficou FFVV. Então, a alternativa D. Beleza? Questãozinha um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil. Questão 6, então, D. Vamos para a próxima? Questão 7. Cotel. Vamos lá, então. Olha lá. Amorim obteve 45 pontos em um teste de história com 50 questões. No qual ganhou 2 pontos para cada questão certa. Então, aí ganhou mais 2 pontos para cada questão certa. E perdeu meio ponto para cada questão errada. As questões que permaneceram em branco foram consideradas corretas. Então tá bom. Aí em relação a questões certas e questões erradas, ele está falando que questões certas excedem em 6 unidades o número de respostas erradas. Letra B. As questões, as respostas certas excedem em 10 unidades o número de respostas erradas. Enfim, são em relação às questões certas e erradas. Vamos lá, então, montar o sistema. Vou destacar aqui as grandezas, o que está sendo pedido. Ó. Então, o Amorim obteve 45 pontos. 45 pontos. Então, como eu falei para vocês, gente, na hora de montar um sistema, eu tenho que ter uma coerência. Pontos com pontos e número de questões com número de questões. Então, em relação a pontos, está aqui. Beleza? Agora, questões, pontos aqui, eu já vou destacar pontos aqui, 2 pontos também em roxo, 2 pontos para cada questão, certo, em roxo. Questões com questões. E depois, perdeu meio ponto para cada questão errada. Então, o que eu coloquei de roxo aqui, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que é em relação a pontos. Agora, o número total de questões foram 50. Questões certas, mas questões erradas, 50. Então, na hora de montar o sistema, como eu havia falado, tem que ter uma coerência. Então, questões certas, corretas, mais questões erradas. Então, eu vou chamar de X as questões certas e erradas. Beleza? Pode ser C e E também, corretas e erradas. Então, x mais y é igual a quanto? 50 questões. Aqui eu estou considerando que o x sejam as questões certas. Então, a primeira equação é essa. Quantidade de questões do teste, 50 questões, incluindo certas ou erradas. Beleza? Agora, a segunda equação vai ser em relação a pontos. Então, ele ganha 2 pontos, 2 vezes x. Ele ganha 2 pontos se ele acertar uma, ou seja, o x é número de acertos. Se ele acertar uma questão, fica 2 vezes 1, que ganhou 2 pontos. Se o x for 2, ou seja, se ele acertar 2 questões, 2 vezes 2, que é 4. E assim por diante. Agora ele vai perder, olha só, perder meio ponto, ou seja, vai dividir isso aqui por 2. Meio é metade. E vai perder metade dos pontos se ele errar 1. Por exemplo, ele errou 2 questões, 2 dividido por 2 vai dar 1. Ele perdeu 1 ponto. Ele errou 10 questões, 10 dividido por 2 dá 5 pontos. Então, fazendo isso aqui em relação a pontos, gente, vai ter quanto? 45 pontos. Certo? Tá aí. Agora, gente, a gente está aprendendo resolução de sistemas, mas nada impede do aluno utilizar raciocínio lógico. Por exemplo, se ele acertar todas as questões, ele vai ganhar aí 2 vezes 50, vai ganhar 100 pontos, tá? Mas olha só, eu falo para os alunos o seguinte, você precisa aprender a resolver sistemas no 8º ano, por quê? Vai chegar nem no 9º, no primeiro ano do ensino médio.
Vai chegar no ensino médio, você vai aprender sistema de equações com 3 variáveis ou 4, ou seja, x, y, z e w. Por exemplo, ou A, B, C, D. E vai aprender matrizes também. Se você não tiver o sistema, saber a sistematização de resolver sistemas e só utilizar raciocínio lógico, lá no ensino médio, se você não utilizar agora a técnica que está sendo oferecida para você aprender, para você resolver os sistemas, no ensino médio você não vai conseguir utilizar raciocínio lógico, gente. Certo? Então, tem coisas que a gente tem que aceitar, o professor está falando sempre o melhor para você. Ó. A gente já sabe lá na frente, ó. Você tá bom, se você quer utilizar raciocínio lógico, uma questãozinha simples, tá bom, mas lá na frente você vai ter que resolver, você não vai conseguir simplesmente, porque é muita informação. São 4 equações e 4 letras diferentes, aí você vai pensar, nossa, esse aqui é o dobro da outra, a outra é menor. Enfim, não dá, gente, é utilizar as técnicas matemáticas para poder resolver. Beleza? Então vamos lá, vou resolver isso aqui pelo método agora da substituição. Num outro exercício anterior a esse aqui, eu resolvi um sistema pelo método da soma, que é o quê? Você pegar uma equação, manipular essa equação e copiar a outra e resolver pelo método da soma. Ou seja, a manipulação que você fez foi feita para cancelar uma das letras. Aqui não, aqui eu vou substituir, certo? Então, como que eu faço? Eu vou isolar, vou ver a equação que é mais simples. Eu vou isolar uma letra na primeira equação, que eu acho que é mais simples. Depois dessa letra isolada, ela vai ter um valor. Esse valor que eu achei através da letra isolada, eu jogo na outra equação. Então vocês vão ver aqui, inclusive os alunos, a maioria faz pelo método da substituição ainda, porque a gente não começou a resolver os 3 métodos. Deixa eu só melhorar essa setinha aqui. Ó. Então, ó, eu vou escolher aqui, ó, isolar o x, tá? Deixa eu ver se o x está mais fácil. X está mais fácil, vamos lá. Olha lá. Então o x vai ser igual, ó, isolar, eu vou deixar ele sozinho. 50, ó, 50 menos y. Certo? Então qual que é o valor de x agora? 50 menos y. Só que eu tenho que jogar esse valor 50 menos y, que é do x, ó. Vou até colocar parênteses, porque tem 2 termos aqui. Na outra equação, nessa aqui de baixo, onde tiver o x, eu vou multiplicar por 50, mudar 50 menos y. Aqui, gente, o 2 está multiplicando o x, olha só. O 2 está multiplicando o x, então o 2 vai multiplicar quem? 50 menos y. Então eu faço essa substituição, ó. 2 vezes x, só que o x é 50 menos y. 50 menos y. Matemática é atenção pura, gente, certo? E, é claro, entender os conceitos. Olha lá. Agora, o resto eu já copio, ó. O menos y sobre 2 eu estou copiando, não está mudando nada. Eu já fiz a substituição aí. É igual a 45. Beleza? Trazer para cá, ó. Agora aqui, o que eu vou fazer? A velha distributiva, gente. Isso aqui é uma ferramenta muito útil e muito utilizada. Então, mais com mais dá mais, 2 vezes 50 dá 100. Mais com menos dá menos, 2 vezes y, 2y. Faz a regrinha de sinais primeiro. Agora aqui, ó, menos y sobre 2 é igual a 45. Pessoal, aqui, a partir daqui, tem aluno que pega isso aqui e faz isso aqui, ó. Um aqui embaixo, um aqui embaixo, um aqui embaixo. Vou tirar o MMC. Eu não vou fazer isso. Certo? Os alunos sabem fazer isso aqui. Se eles quisessem tirar o MMC, eles fariam. Eu não vou fazer isso não. Vou dar uma melhorada, vou dar uma enxugada aqui. O que eu posso fazer para depois começar a conta. Certo? Então, vou colocar assim, ó. Menos 2y menos y sobre 2. Já vai aí uma maneira diferente para vocês resolverem. É igual. O 45 já estava no segundo membro. Copie do jeito que está. O 100 que vai para lá, menos, gente. Ó, negativo. Ele estava positivo, mudou o sinal. Agora, o que eu vou fazer? Eu percebi que no primeiro membro eu só tenho aqui esse 2, que é o denominador, e esse número inteiro aqui, que é menos 2y. Aí, gente, eu vou aplicar aquela regrinha que a gente faz com o número. Eu vou explicar isso. Fique tranquilo, ó. Eu vou dividir tudo por 2. Olha só, quando a gente tem aqui no canto, fazer até uma cor diferente, vou deixar ali, ó. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó,
Vou pôr com um número positivo com um número negativo. Ó. Você tem lá 3 mais 1/4, por exemplo. Você tem um número inteiro somado com uma fração. Você vai copiar tudo, ó, copia, faz um tracinho maior, copia o denominador, primeira coisa. Pega agora esse denominador, multiplica pela parte inteira, multiplica. Ó. 4 vezes 3 deu 12. Pega o resultado e se aqui for mais, você soma com o resultado. Se for menos, você subtrai. Então, ó, copia o denominador, multiplica o denominador com o número da frente, o resultado, que é o 12, você vai somar com 1. 12 mais 1, 13. Tá aí. Ah, professor, e se for número negativo? Vamos lá, fazer outro exemplo, não tem problema não. Se for ao menos 6, por exemplo. E aqui a fração menos 5, ó, menos 5 meios, por exemplo. Mesmo esquema. Olha lá, copia o denominador, vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes menos 6 dá menos 12, pega o resultado e vai somar com o daqui, ó. Menos 12 com menos 5 dá menos 17. Então tá aí, gente, relembrando, tá? Então o que eu vou fazer aqui, para você abrir sua mente um pouquinho. Então tá aqui. Aqui do outro lado, fazendo essa continha aqui, vai dar menos 55. Deixa aqui. Vamos focar aqui desse lado agora. Ó, então tá aí, ó. Um número inteiro menos 2y menos uma fração. Copiei o denominador, conforme eu havia dito ali em cima. E agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes, ó, 2 vezes. 2 vezes menos 2y dá menos 4y, ó. Deu menos 4y. Esse resultado eu vou somar com esse y aqui, ó. Menos 4y com menos 1y dá menos 5y. Beleza? Tá aí. Esse 2 aqui está dividindo tudo no primeiro membro. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ó, menos 5y é igual a menos 55 vezes 2. Ó, vezes. Ele não estava dividindo, gente. Você está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Então, aqui, ó, menos 5y é igual a menos, olha lá, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 110. Se está tudo negativo, troca o sinal de todo mundo, ó. Tudo fica positivo, certo? Troquei sinal, ou seja, eu multipliquei toda a equação aqui, ó, multipliquei tudo por menos 1. Pode fazer isso? Pode. Se você trocar o sinal de todo mundo, quem está positivo fica negativo, quem está negativo fica positivo. Se você fizer isso em toda a equação, não tem problema. Olha lá, 110. Agora, o y é igual a 110 dividido por 5. Continuando aqui, vai dar 2, o y vai dar 2, depois baixa 1, 2, 22, certo? O y é 22. Agora eu vou achar o x. Então o que é o 22, gente? Lembra que eu falei no começo que o x é as questões certas? Então eu errei 22. Se são 50 questões, eu errei 22, então quantos que eu acertei? Então o x aqui, ó, o x é igual, só usar raciocínio lógico, né? Se eu errei 22, são 50 questões, eu acertei 28. Tá bom? Então tá aí. Agora que a gente vai para as alternativas analisar. As questões certas excede, passa em 6 unidades o número de respostas erradas, passa, olha aqui, ó. 28 excede quantas unidades em relação a questões erradas? Passou 6, porque 28 é 6 a mais que 22. Então, aqui já é a alternativa A. Mas vamos analisar as outras. Item B. As questões corretas, certas, excedem em 10 unidades o número de respostas erradas? Não, porque se fossem 10, as questões erradas seriam quanto? Se fosse 10, seria 18. Certo? As erradas, então, seria 18. Não é isso. Item C. As questões certas é o dobro do número de questões erradas? Também não. Letra D. As questões certas
é igual ao número de questões erradas. Não, porque senão seria 25 e 25, beleza? Então, questão 7 é a alternativa A. Uma questão trabalhosa, né? Porque eu estou fazendo também explicando, né, gente? Bem detalhe, estou dando exemplos, que se fosse só resolver seria muito mais simples, tá bom? Vamos fazer pelo método da soma aqui. Ó, eu tenho essas duas equações, tem sinal trocado aqui, ó, aqui é menos 2y, aqui é mais 3y, certo? Então, existe algum número que eu multiplique a equação de cima e depois a equação de baixo para poder cancelar? Vamos ver. Ó, se eu multiplicar essa equação de cima aqui, se eu multiplicar ela por 3, o que vai acontecer aqui? Esse menos 2y, quando eu multiplicar por 3, ele vai ficar menos 6y. E a equação de baixo, esse 3y, quando eu multiplicar por 2, ele vai ficar mais 6y. Ou seja, menos 6y de cima com mais 6y eu cancelo. Então eu devo multiplicar essa equação aqui, gente. Ó. Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por 3. A equação de cima, eu vou multiplicar todinha ela por 3. Então vai ficar 3 vezes 3x, 9x, tranquilo? Menos 6x, por quê? Porque 3 vezes 2y, 3 vezes 2y dá menos 6y. Menos 6y, já pus o menos ali. Igual, multiplica por todos. 3 vezes 14 dá 42. Certo? Faça a continha lá. Agora, a outra eu devo multiplicar por quanto? Eu devo multiplicar por 2. Por que por 2? Porque aí o 2 vai multiplicar o mais 3y, com isso eu cancelo depois. Só que eu tenho que multiplicar esse 2 por todos os termos, para todos os termos da equação. Então, 4 vezes 4x dá 8x. Aqui, 2 vezes 3y dá 6y. Que é igual a 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Olha lá, método da soma. Vou somar então na vertical, não se esqueça, método da soma, soma-se na vertical. Olha lá, 9x mais 8x dá 17x. 17x. Aqui vai cancelar, né, gente? Ó, 6y menos 6y, 0. Nem precisa colocar. 42 tira 8, tira 10 e põe 2. Então vai dar 32 mais 2, 34. Ó, 17x é igual a 34. O x é igual a 34 dividido por 17. 34 é o dobro de 17, né? Então o x vai dar 2. O x deu 2, beleza. Aí, gente, o que você pode fazer, né? Você fez tudo certinho, você está confiante, já tem aqui nas alternativas, você já tem que ficar um pouquinho esperto, né? Não é questão de malandragem, é questão do aluno ser esperto realmente. Se você fez tudo certinho, está confiante, ó, a única alternativa que é par ordenado, que o x é 2, é a alternativa B. Certo? Ó, a única. Então você já fica esperto. Se a outra lá, se der menos 4, com certeza vai ser ela. Porque se tivesse uma outra alternativa que tivesse x igual, o par ordenado tivesse 2 aí você teria realmente que fazer outra aqui. Né? É só uma dica, porque às vezes você já olha para a alternativa, e você tem certeza, está confiante que fez tudo certinho, é uma questão fácil, então já vai lá, já risca a alternativa que você acha que já vai para outra. Mas aqui vamos ter certeza, se o x é 2, eu pego qualquer equação aqui que eu acho que está fácil, e no lugar de x coloco 2. Então, vou pegar a equação aqui, por exemplo, a equação de baixo, tá? Lá, 4x, tanto faz, mas pega a que é mais fácil. Mais 3y é igual a menos 4. Tá aí. No lugar de x, você vai colocar quem? O 2. Se é 4 vezes x, vai ficar 4 vezes 2. Mais 3y é igual a menos 4. Multiplica aqui, vai dar 8. 8 mais 3y. Aí se você já pegou a manha de resolução de equação, gente, quiser fazer pular etapas, fazer mais rápido, pode fazer, mas tome cuidado, só isso que eu peço, tá bom? Não seja afobado, seja ágil, mas consciente. Olha lá, mais 8 vai para lá, menos 8. 3y é igual
menos 12, olha só, toma cuidado aqui, gente. Você está devendo 4, está devendo 8, você está devendo 12. Então, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aqui, gente, um detalhezinho, hein? Aqui eu tenho regra de sinais, e menos com mais dá menos. Regra de sinais para multiplicação e divisão. Menos com mais, menos. 12 dividido por 3 dá 4. Então tá aí. Solução. Par ordenado, né? Par ordenado quer dizer o x vem primeiro, que é o 2, depois vem o y, que é menos 4. Então, de fato, alternativa B. Questão 8, alternativa B. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Questão 9, Cotel. Em uma eleição para a escolha do representante do Grêmio Estudantil de uma escola, votaram 943 alunos. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo, e André teve 5 votos a mais que Carlos. Quantos votos teve o aluno vencedor? Gente, então, ó, pegar as anotações aqui, ó, vou sublinhar aqui. Ó, as informações. São quantos alunos, então, que participaram dessa eleição aí, né? É o Carlos, o Paulo e o André, tá bom? Então, os 3 juntos tiveram quantos votos? 3 juntos. Ah lá, votaram essa quantidade aqui de alunos. Olha lá, 943 alunos, né? Votaram nesses 3. Ou seja, eu já posso montar aqui, ó, Carlos, quantidade de Carlos teve de voto, mais a quantidade que Paulo teve de voto, mais a quantidade que André teve de voto, foi um total de 943. E essa equação, gente, é muito importante, porque só com uma equação não dá para resolver. São 3 variáveis aqui, Carlos, Paulo e André. Aí depois ele continua dando informação. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Então aqui já começa, né, o raciocínio do aluno ter que funcionar. O Carlos está aqui. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Já vou montar uma equação de acordo com isso aí, com essa informação. Então, Carlos, ó, vou pôr aqui, ó, K, C de Carlos, né? K não, C. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Então, ele teve a mesma quantidade que Paulo, só que vai exceder quanto? Vai passar 7 votos. Então, teve a mesma quantidade que Paulo, só que teve a mais 7. E a outra equação aqui, André teve 5 votos a mais que Carlos. Vamos lá para a outra aqui, ó. É outra informação, ó. Verde, vou colocar azul. A outra informação está aqui. André teve 5 votos a mais que Carlos. Olha lá. André teve 5 votos a mais que Carlos. Então, ele teve a mesma quantidade de Carlos, só que excedeu quanto? Passou 5 votos. Então, gente, a gente tem essas 3 equações. 3 equações em 3 letras diferentes dá para resolver. Então, essa aí, gente, já é uma das equações que eu falo para você. Se o aluno quiser utilizar raciocínio lógico, fazer de cabeça essas coisas, já ele perde muita energia fazendo isso. Então, utiliza técnica. Então, ó, aqui ele quer quantos votos teve o aluno vencedor. Por enquanto, não dá para saber quem é o vencedor, né? Mas olha só. Se Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Ó, Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Se você fosse comparar, ó, olha lá, o Carlos está aqui, ó. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. Então quer dizer que Carlos é maior que Paulo. Ó. Você pode colocar dessa maneira. Só para fazer uma análise um pouco mais sintética, né? Ó, então Carlos é maior, ó, Carlos é maior que Paulo, beleza? Tá. Depois ele falou que André tem 5 votos a mais que Carlos. Então o André é maior que Carlos. Por quê? A quantidade de votos que André teve tem 5 a mais que Carlos. Então o André é maior que Carlos. Então o André é maior que Carlos. Gente, se o André é maior que Carlos, Carlos é maior que Paulo, o Paulo é menor que André. Então, ou seja, quem a gente tem que isolar aqui para achar a conta direto? Se você fez isso, beleza. Se não fez, você vai ter que achar os valores das 3. Então,
seja um pouquinho mais objetivo. Feita essa análise aí, então a gente tem que deixar tudo em função de André. Ou seja, o André vai ficar André mesmo, a letra André vai ficar André mesmo, a gente tem que manipular as outras. Beleza? Então aqui no caso aqui, ó. Então, ó, André vai ficar André mesmo, que é o que teve mais votos, só que eu não sei a quantidade ainda, certo? Olha lá. Agora aqui eu olho. Deixa eu ver. André é Carlos mais 5 e o Carlos é P mais 5. Então, se eu pegar aqui, ó, quantidade de Carlos, que é P mais 5, ó, Carlos C, ó, C, gente, vou destacar em vermelho aqui, ó. C, Carlos, olha só, Carlos é igual ao P mais 5, mas aqui está o Carlos, ó. Certo? De novo aqui, ó, Carlos é P mais 5, beleza? Então aqui eu vou substituir. Depois eu isolo quem? Isolo o Carlos para ficar em função de André. Olha lá, então André é igual. Olha lá, onde está Carlos, gente, na segunda equação, ó, Carlos está aqui, ó, Paulo mais 7. Onde tiver Carlos aqui, eu vou colocar P mais 7, ó, P mais 7 mais 5. Beleza? O que eu fiz? Então, eu peguei a equação de cima, Carlos é P mais 7. A equação de baixo é André igual a Carlos mais 5. No lugar de Carlos, na segunda equação, eu coloquei P mais 7. Com isso, ó, o André é P mais 7 mais 5. Agora eu sei que André é igual a P mais 12. Tá, professor, mas se você deixar a letra A isolada e jogar lá P, não vai dar, porque você tem que isolar o quê? Você tem que isolar P, então, ó. Então, P... Olha lá, a quantidade de votos de Paulo é igual a quantidade de André menos 12, ó. Então, você tem que isolar o P para ficar em função de A, porque aí no lugar de P aqui você joga A. Olha lá, então P, quem que é o P? O P é A menos 12. Então, aqui no lugar de P eu coloco A menos 12. A menos 12. Que está somando com esse A aqui, ó. Olha lá, beleza? Agora, no lugar de Carlos, eu vou ter que colocar quem? O André. Certo? Carlos é igual a André menos 5. Pronto. Mais fácil ainda. Então, tá aí. No lugar de Carlos, eu coloco A menos 5. Beleza? Ficou agora tudo em função de A. Então, essa soma aqui, tudo dá 943. Agora acabou a questãozinha. Só pegar aqui e somar. Ó, eu estou fazendo isso aqui, gente, porque eu quero ir direto ao ponto, né? Eu quero já achar quem é o maior. Porque senão você poderia jogar em função de uma, de outra. Aí você teria que achar as três. Mas, ó, 1A mais 1A mais 1A dá 3A. 3A. Menos 12 com menos 5 dá menos 17. É igual a 943. Continuando aqui, gente, ó. 3A é igual a 943 mais 17. 3A é igual. Aqui 17 vai dar 10, 7 mais 3 dá 10, sobe 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 960. Então o A é igual a 960 dividido por 3. Aí eu já acho o valor direto. Dividido por 3 vai dar 3, 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2 e 0 dividido por 3 dá 0. Então, 320, alternativa C. 320 no voto o André teve, que é o que teve mais voto. Então, ó, questãozinha bem trabalhosa, tem que jogar numa equação na outra, né? Ver se bateu, enfim, você tem que conseguir fazer com uma equação fica com a mesma letra. Você conseguiu isso, o que vai fazer? Aí acha o valor de uma letra, depois joga, substitui a outra, tá bom? Então demorou só um pouquinho porque eu fiz essa análise aqui antes, que eu queria saber o valor, quem teve mais voto antes.
Tranquilo? Ó, questãozinha de nível alto, certo? Uma questão do Cotel. Bora lá, para a próxima. Última questão, questão 10. A equação corresponde ao gráfico apresentado na figura é... Aqui faltou um que, né? A equação que corresponde ao gráfico. Lá no termo, né? No enunciado. A equação que corresponde ao gráfico apresentado na figura é... Faltou um que aqui. Então, vamos lá. Vou fazer a questãozinha. Aqui, gente, ó. Esses pontos que estão cruzando aqui, eu vou destacar em verde. Esses pontos que estão cruzando aqui, ó, quando tem interseção com a reta aqui, ó. Olha lá, esse aqui e esse ponto aqui, ó. Esses pontos de interseção, eles fazem parte o quê? Da equação da reta. Então, vou destacar esses pontos aqui. Se eles fazem parte da reta, quer dizer que se eu pegar esses pontos, substituir na primeira reta, por exemplo, eu vou verificar primeiro. Se eu substituir esse ponto, um ponto, substituo na reta. Só que eu tenho que substituir esses dois pontos, um só não vale, porque às vezes tem um ponto, mas esse ponto aqui, ó, a reta pode estar inclinada um pouquinho mais para baixo e só tem esse ponto em comum. Então eu tenho que pegar os dois pontos e comparar na equação da reta. Então é isso que eu vou fazer. Certo? Então, ó, esse ponto aqui é o menos 2 no x, ó, para o ponto menos 2 no x e 0 no y, por que 0 no y? Porque está em cima do eixo x. Aí eu vou resolver aqui o item A. Vamos lá, o item A, vamos ver se vai bater. Eu tenho que testar esse ponto menos 2 e 0, e depois testar o ponto 3 e 0. 0 e 3 no y. Se bater os dois der uma coisa verdadeira, quer dizer que já é a alternativa A. Então vamos lá. Então no lugar aí de... uma coisa, né, gente, que eu falei para os alunos. Quando o y estiver isolado, aqui no caso, o y está isolado, o x está do outro lado e tem um número lá avulso. Então aqui, na análise de gráfico, que eu falei para os alunos, na análise de gráfico, inclusive teve aluno que sacou isso aqui rapidão. Se o y está isolado, quando você tem esse número aqui sozinho, que aqui no caso menos 3, ó, você já vai saber aonde que vai cortar o eixo y. No caso aqui, nessa equação, o menos 3 aqui não corresponde lá, porque o 3 lá na equação ele está positivo. Ó. Esse número aqui indica onde está cortando o eixo y. E no eixo y não está cortando no menos 3. Está cortando no mais 3. Então, ó, por análise de gráfico, eu já falei para os alunos, essa equação aqui do item A não corresponde ao gráfico. Por quê? De novo, esse termo aqui é chamado termo independente, ou então coeficiente linear. Ele é negativo, ele era para estar aqui. Então, ó, se a reta cortasse aqui, gente, no menos 3 aqui embaixo, corresponderia. Só que a reta está cortando lá no mais no 3. Então, essa reta aqui já está descartada. Só por essa análise aí, tá? Certo? Então, ó, o item A já está fora. Vamos analisar o item B. Ó, vou analisar o coeficiente linear. Aqui o número, o y está isolado. E o número aqui é o mais 3. Olha lá, mais 3. A reta no y está cortando no ponto aqui mais 3. Vamos verificar agora então. Então vamos para o item. Vamos verificar o item B. Vou fazer aqui um esqueminha. O item A. Vou tirar esse A aqui e vou colocar B, certo? B. Então a gente não vai analisar o item A, vamos analisar o item B, porque o item A já está fora. Porque o termo independente ali era menos 3, e no gráfico está cortando o eixo Y, que é o eixo na vertical, no mais 3. Vamos ver então, esse ponto menos 2 no x, aqui é x, menos 2 no x e 0 no y, vamos verificar se serve para essa equação aqui. Então, y é igual, eu estou copiando a equação do item B. 3x, 3 vezes x, dividido por 2, mais 3. Certo?
Agora, onde tiver y, olha só, onde tiver y aqui, eu vou colocar 0, igual está aqui em cima, 0. E aonde tiver x, eu vou colocar o menos 2. Aqui é 3 vezes x, ó, 3 vezes x. Eu vou colocar 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2. Que está sendo dividido por 2. Beleza, mais 3. Faço as continhas agora. 0 é igual. É 0, não é 6, não. 0. 0 é igual. Vou voltar que eu tenho toque. Não consigo fazer as coisas mal feitas. Olha lá, então 0 aqui, ó. 0 vai ser igual. Mais com menos no numerador de dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Dividido por 2. Mais 3. Ó, esse aqui vai bater a identidade, ó. Quer dizer que esse ponto pertence a essa reta. Menos com mais dá menos. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, menos 3 mais 3 dá 0. Então, ó, conseguimos chegar numa identidade isso aqui. Isso aqui chama identidade. Isso aqui é uma verdade. Se é uma verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que esse ponto aqui, menos 2 e 0, ele pertence a essa reta. Beleza. Aqui, esse ponto aqui, do eixo x. Agora a gente vai verificar o ponto 0 no x e 3. Se ele der uma identidade de novo, quer dizer que aquele ponto também pertence. Agora esse ponto aqui, gente, ó, no eixo na vertical, aqui onde corta o eixo y. Então é o ponto, ó, para o ponto 0x e 3 no y. Vamos ver se vai bater a equação. A equação é essa, x é igual a 3x sobre 2 mais 3. Aonde tiver x, então, vou colocar 0. Onde tiver y, eu vou colocar 3. Ó. X é 0 e o y é 3. Vamos lá. Y é 3 e o x é 0. 3 vezes x, 3 vezes 0. Mais 3. Então, 3 é igual... Aqui no numerador, gente, 3 vezes 0 é 0. 0 dividido por 2 é 0, ou seja, também deu uma identidade. Então já é a alternativa B, gente. Ah, tá aí. Bateu, isso aqui também é uma verdade. Então, a alternativa B. Olha lá, certo? E aí, se você quisesse para treino, você isolaria o y aqui. Só que aqui, ó, o número sozinho já está menos 2. Se isolasse o y aqui, ia ficar menos 2/3, porque o 3 ia passar dividindo. Não seria. Aí a outra equação talvez seria. Certo? Mas está aí, gente. Então, última equação aí, a última questão, 10, item B, alternativo. Certo? Vem aqui comigo. Pessoal, então a resolução do simulado aí foi bastante trabalhoso, porque eu expliquei passo a passo, dei exemplos, tá? Mas os alunos foi trabalhado em sala de aula. Espero que vocês assistam esse vídeo picadinho, anote aonde você parou, se você assistir, mas assista, gente, por favor, tá? Porque, ó, leva-se tempo para fazer isso, é algo a mais, a diretora não pede para eu fazer isso, é algo a mais que eu faço questão de fazer para poder ajudar vocês. Então eu peço que vocês visualizem para poder também uma maneira de estudar para a prova bimestral e também para você aprender um pouquinho mais, beleza? Então até a próxima, valeu, até mais!